Gustavo Scarpa. Cara, ninguém duvida da qualidade do Scarpa. Ele lá vai aí pra mais um ano de Atlético. 2 anos e meio já de Atlético, eu acho, né? Chegou na metade. 23. 23? Foi no início de 23 ou no final 24. de 22? Ele joga o Mineiro com o Milito. Aí ele faz um gol na final. Aquilo é 24. Então, 24, 25. Então ele chegou a 24. Então ela vai pra terceira temporada. Olha, eu sempre defendi o Scarpa, acho ele muito bom de bola, mas a carniça hoje foi demais. Sabe? Errou tudo, cara. E assim, do mínimo que você espera do Scarpa é a bola parada. Você pode falar tudo do sistema, não ajuda, Scarpa... Já tentaram de tudo, hein? Scarpa pelo lado, Scarpa pelo centro, Scarpa adiantado, Scarpa voltando. Não dá certo. Aí é o coletivo, ok, você pode analisar. Mas, pô, o mínimo é a bola parada. Ele não tá acertando escanteio. Não acerta uma falta, cara. E quase sempre Scarpa das críticas, né? Entendeu, né? Entendeu. Mas hoje foi muito mal, né, Thiago? Hoje não, senhora. Tem sido, cara. É assim, não justifica pedir Scarpa no time titular, sabe? Mas é que são muitos os jogadores que estão mal. Hoje o Reinier teve mais uma chance, foi muito mal outra vez. Nossa, também apagadíssimo, O Dudu entrou muito mal. O Hulk, a exemplo do Franco, não se omite, tá toda hora buscando bola, pedindo uma... Mas eu espero muito mais do Hulk, tá? Muito mais do Hulk do que eu tenho visto. Espero muito mais. O Hulk precisa necessariamente entregar mais do que tem entregado. E vamos ser sinceros, né? A hora que esses caras entraram hoje, o time piorou. O segundo tempo do Atlético foi muito pior do que o primeiro tempo. A hora que o Hulk entrou, que o Dudu entrou, que o Cassierra entrou, o time piorou. Então, o primeiro tempo com os outros jogadores, o Atlético ainda teve ali pelo menos 20 minutos de um futebol que enganou a maioria das pessoas até o gol do Vitória, quando a coisa desandou. Mas o Scarpa realmente tem jogado com currículo, Thiago. Scarpa tem jogado com currículo... às vezes pedem como titular, não pode sair do time por causa do currículo, de algumas assistências aí minguadas, mas é o que eu falo sempre, eu não individualizo crítica. O Scarpa é mais um que não está entregando nesse Atlético. O Luiz Carlos Neuvan tá aqui no chat do YouTube, hein? Tatiá Esporte, Tatiá... Para quem não entende tanto espanhol, falou que estava controlado o jogo. Primeiro tempo, saiu o gol do Vitória, o Galo acabou emocionalmente perdeu um pouquinho, né, no jogo. Final do primeiro tempo até chegou a jogar um pouco melhor e no segundo tempo o Galo não conseguiu finalizar, né? Não foi efetivo para incomodar a equipe adversária. Então, análise dele. Eu perguntei, né, Thiago? Tem gente de treinar? Ele falou, não, mas não é só treinar correndo em campo, né, Thiago? Tem gente de treinar conversando também, mostrando, conversando, passando, olha, esse aqui eu gosto de jogar mais aqui, tá dando errado isso, aquilo. É mais na conversa mesmo, que ele vai tentar ajustar esse Galo para pegar o São Paulo, que é o líder do campeonato, quarta-feira na Arena MRV. Em nome do nosso pós-jogo 7K. O técnico do Galo para 7k.bet.br. Ô, Edu, ele se agarrou, em grande parte da entrevista, a um recorte muito pequeno do jogo, em que ele não deixa de ter razão, em que o Atlético, até tomar o gol, fazia um bom jogo, criava, teve algumas oportunidades. Mas eu acho que é um recorte muito pequeno para servir como análise do jogo todo. O Atlético tomou o gol com 20 minutos? 19, 20 minutos. Quer dizer... Até tomar o gol tava ótimo, tá tomar o gol com a linha baixa. Quer dizer, sabe, ok, o time não pode desmoronar porque tomou um gol e acabou o jogo com 20 minutos. Mas eu acho que ele explicou bem o que aconteceu no jogo e foi realmente o que aconteceu, Thiago. Depois o Atlético toma um gol que não pode tomar e ele falou, são erros que o futebol não perdoa. E se desestabilizou, se desorganizou em determinado momento e aí o Vitória fez o gol, o jogo que ele ama, né? Mas daí é que eu tô dizendo, não pode estabilizar, não pode... Poxa vida, nós estamos falando da elite do Campeonato Brasileiro. Sim, eu também acho que não pode. Vacilo daquele. E aí, pumba, caiu, já que tava fazendo um bom jogo, tava controlado, de repente desmorona o time do Atlético. É que time grande, quando tá mal, Thiago, e é o caso do Atlético, está mal, você toma um gol, mentalmente você vai lá embaixo. A parte mental no futebol é cada vez mais falada, mais cobrada, mais trabalhada. Isso vale pro Atlético e para qualquer outra equipe. É que o tempo não perdoa esse tipo de coisa, né? A gente tá falando da 6ª rodada do campeonato, em que o Atlético tem mais pontos do que jogos.
Olha, tem mais jogos do que ponto. O Atlético tem 5 pontos e 6 jogos. E a pior campanha, como acabamos de dizer aqui. Desde o rebaixamento. Desde o rebaixamento, cara. Isso é grave. É muito grave, é muito grave. Quer dizer que o Atlético vai brigar contra o rebaixamento em 2026? Eu poderia dizer que tá cedo. Mas no momento o Atlético tá brigando contra o rebaixamento, irmão. O Atlético tá brigando pra fugir de zona do rebaixamento. E futebol você tem que viver o momento. Não é vir com o discurso, não, gente, tá muito cedo. Não dá pra falar em briga contra o rebaixamento na sexta rodada. Dá, cara. Na sexta rodada você tem 5 pontos e tá brigando contra o Z4. Se você quiser um recorte diferente disso, basta analisar desempenho. Vamos deixar a matemática. É só o início, tem muito ponto ainda. Meu amigo, o desempenho do Atlético é ruim demais. É o principal ponto. É o desempenho, cara. Você tocou no de X onde da você questão. cria esperança que esse time pode brigar em cima da tabela com o que tá jogando? Ou com o que jogou até agora? Exatamente isso, Thiago. Porque se o Atlético tivesse perdido ao acaso, como o Inter massacrou o Atlético mandou aqui, 5 bolas na trave. Aí o goleiro adversário pegou tudo, você perdeu o jogo. Pô, é futebol, né? Mas é futebol justamente ao contrário. O Inter mereceu vencer o Atlético venceu. Hoje o Atlético não mereceu vencer o Vitória, que também não fez um grande jogo. O jogo foi horroroso. E a gente tá falando de um jogo horroroso contra o Vitória. Não é um jogo horroroso contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Você poderia fazer um jogo de igual para igual, não. O Atlético fez um jogo de igual para igual contra o Vitória. O Atlético fez um jogo de igual para igual contra o Remo. O Atlético foi pior do que o Inter, que tá vivendo uma fase muito ruim. Então é isso que preocupa, cara. É isso que deixa o torcedor de cabelo em pé. É isso que faz com que a gente critique, com que a gente aponte erros, aponte problemas. E com que o Barba deu uma entrevista tentando encontrar justificativas onde não tem. Não existe justificativa. O Atlético tem muita coisa a ser melhorada. Ele falou aí de treino, de conversa, de vídeos. Mas pelo visto não tá adiantando muito, cara. Não tá adiantando porque não sai do lugar. Olha, Campeonato Brasileiro 52 do... O Vitor Hugo, zagueiro, teve uma pequena lesão muscular. Então, por mais que seja pequena, para quarta-feira, possivelmente também não joga o Vitor Hugo. E aí, sem Juan e sem Vitor Hugo, ele teria o Ivan Roman e o Alonso, que até começaram hoje. E o Lianco, né? Será que pode voltar o Lianco nesse sufoco aí que o Galo tá, né? Sem zagueiro para quarta-feira, Thiago? Olha, eu acho que a gente tem que abrir um capítulo aqui também especial pro senhor Alonso. Cara... O primeiro gol é meio assim, desculpa, infantil dele, um negócio, sabe, é bizonho o Alonso. E não é de hoje. O Alonso, na passagem anterior dele, já tinha sido bem ruim. Bem ruim, pra ser comedido. Aí ele volta com aquela imagem, todo mundo, torcida, imagino que a diretoria do Alonso de 2021. Volta mal o Alonso. E continua sendo o Alonso da segunda passagem. Mas muito abaixo, Edu. Sabe quem é o menor? Passar dele é uma molezinha, velho. Sabe quem é o menor culpado nessa história toda? O Alonso. É o Alonso. Porque ele tá jogando isso, porque ele não consegue jogar mais que isso. Só que ele tá aí, cara. Ele tá aí no elenco. Ele vai ser usado. O Cláudio acabou de falar que pro próximo jogo o Vitor Hugo tá lesionado e o Juan tomou o 3º amarelo. Quem vai jogar? Olha o Alonso aí. Ele tá no elenco. Se ele tá no elenco, uma hora ele entra. Aliás, ele tem entrado muito. Ele é o menor dos culpados, Thiago. Se eu sou um péssimo comentarista e eu tô comentando todos os jogos, a culpa não é minha, não. A culpa é de quem me escala. De quem te trouxe de volta. De quem me trouxe, de quem me deixa aqui na rádio, sabe? Se eu sou um mau profissional na Itatiaia e tô toda hora no microfone, eu sou o menor dos culpados. O maior dos culpados é quem me contratou, é quem me escala. A mesma coisa acontece num time de futebol. Se o jogador não tá rendendo nada, se a cada jogo fica claro pra todo mundo que ele tá mal, mas ele tá todo jogo lá, ele não é o culpado. Alonso, você não tem culpa, cara. Você tá jogando mal, mas a culpa não é sua, não. Quem tá jogando mal não entra. Quem não tá entregando, não deveria jogar. Então a culpa é de quem escala, mas principalmente quem deixa ele no elenco. Tá aí o Alonso. Ele vai ser a alternativa pro jogo contra o São Paulo. Tomara que faça um grande jogo. E eu repito, a culpa não é sua, Alonso, não é sua. É da natureza. Ô, Thiago, vamos falar baixinho aqui. Ô, Thiago, vamos falar baixinho aqui, mas o Alonso não foi embora também porque não teve proposta, né? Mas vai ter proposta como? Com essa bolinha? Que proposta vai ter? Não, mas se tivesse alguma coisa em janeiro, você tem dúvida que o Atlético negociaria? Mas tem contrato, né? Quando foi feito o contrato, tem contrato. Agora, no meio do ano,
aí as coisas podem, quem sabe, né, Thiago, caminhar, porque parece que as coisas vão ficando difíceis, né, para a permanência aí desse jogador. Não dá. O Edu... Bons jogos na temporada, o clássico da primeira fase do campeonato estadual e o jogo seguinte contra o Palmeiras. E ele ganhou um só dos 2 bons jogos que ele fez na temporada. Ele ganhou o clássico, empatou contra o Palmeiras. A verdade é que o Atlético tem jogado muito mal, Thiago. Os atletas têm jogado muito mal. O jogo do Scarpa hoje é uma vergonha. Ô Edu, só porque você falou em clássico, tem gol no clássico do Rio de Janeiro. O Flamengo tá abrindo o placar pra cima do Botafogo, 13 do primeiro tempo. Samuel Lino, assistência do Varela. Lino tá fazendo 1-0 o Flamengo pra cima do Botafogo. Edu, conclua. Eu falava que o jogo do Scarpa é uma vergonha, mas eu não gosto de individualizar a atuação ruim. O jogo coletivo do Atlético funcionou durante 19 minutos. Até o momento em que o Kaiser bate a falta, passa por baixo da barreira e o Vitória faz 1-0. Aí o Atlético desmorona, perde por completo a confiança, dá confiança ao adversário e não consegue mais jogar, não consegue mais criar, porque até o gol do Vitória, o Atlético tinha pelo menos 3 boas chances. O Lucas Arcanjo vinha sendo o melhor jogador do Vitória, Galo finalizando dentro da área, volante indo à frente, o Alan Franco, jogando pelo lado esquerdo, pelo direito, mas toma um gol e acabou, simplesmente acabou o Atlético. Não construiu mais no primeiro tempo, é verdade, sofreu pouco, mas aí vem a segunda etapa, e justamente quando o Barba começa a mudar, aí coloca Dudu, coloca Hulk, coloca Preciado, Cassier, Ramin, daí que o time piorou mesmo. Essa turma não tem jogado absolutamente nada. O Dudu não joga um bom jogo, talvez esse ano não tenha feito um bom jogo. Se no máximo 2, talvez. O clássico da primeira fase com o Cruzeiro, talvez. O Hulk, ele decide jogo a cada 5, 6 partidas. Também tá devendo. Pelo que se espera do Hulk, o que ele tem jogado é pouquíssimo ou quase nada. E alguns reforços, né? Preciado, Minda, Cassier, até agora não se explicaram, é verdade, com poucos minutos cada um deles. Agora que estão tendo mais chances, não vinham sendo utilizados. O Barba vai ter muito trabalho Nossa, mesmo. Mãe. É impressionante, é jogador que entra, é jogador que sai e ninguém consegue entregar. É um time que não consegue emendar 2, 3 partidas boas, não consegue manter o nível. O Atlético se iguala a qualquer time do Campeonato Brasileiro. O Atlético se igualou a Remo, o Atlético se iguala a Vitória. E aí não me vem falar em treinador, cara. Ô Edu, você me permita discordar? O Atlético não se igualou ao Vitória, não. O Atlético foi pior que o Vitória, cara. Mas me entenda bem. Eu não tô dizendo que foi melhor ou que tenha jogado igual, é que ele se iguala ali no rendimento. O que se espera do Vitória é isso que a gente viu do Atlético. O que se espera do Remo é o que a gente tem visto do Atlético. E não me veio falar de treinador, cara. Agora não tem mais desculpa. Não, agora não, já não tem mais desculpa há muito tempo. Há muito tempo que não tem desculpa. Que vai moendo. O cara tá tentando fazer o que pode, me desanima, e fico imaginando como desanima o técnico que tá na beira do gramado, que tentou fazer alterações e não adiantou absolutamente nada. O segundo tempo do Atlético foi uma lástima, um time improdutivo, um time desanimado. E aí, o segundo tempo foi ruim, né, Thiago? Horrível. Porque o Vitória pouco criou também. Talvez a chance do Eric no chute ali foi a única chance do segundo tempo de um Atlético que praticamente não finalizou. Segundo desanimador. tempo me lembrou de Maurílio Costa, modorrento, mas é perfeito. Um abraço pro doutor Maurílio. É desanimador, Thiago. Desanimador, preocupante, porque eu ficar desanimado é uma coisa. Mas eu gostaria de ver o vestiário. E o Vitor Hugo deu uma entrevista agora há pouco. Vitor Hugo que é dos bons jogadores, ou dos poucos bons jogadores, mas completamente fora da realidade. Tá em outro planeta, né? Completamente fora da realidade. Falou em evolução, que o time tá encaixando, que tá assimilando. Não tá, Vitor Hugo. Não tá. Vocês jogaram 19 minutos hoje, foram incompetentes. E daí pra frente vocês não jogaram absolutamente nada. Vocês perderam o jogo pro Vitória. Vocês não venceram o Remo em Belo Horizonte. Tomaram 3 gols do Remo, poderia ter tomado 5. Eu não sei, o treinador não tem como explicar, Thiago. Ele tá aí há pouco tempo, eu fico imaginando a preocupação do Barba. Não vai dormir de hoje para amanhã. Só tem pela frente na próxima rodada o atual líder da competição, que é o São Paulo, que é muito melhor que o Remo, é muito melhor que o Vitória, é muito melhor que o América, que são equipes que o Atlético simplesmente não conseguiu vencer. E a vitória do Atlético nos últimos jogos foi contra o Inter, num jogo em que o Inter amassou o Atlético. E que se não fosse o Everson, o Atlético poderia ter saído goleado da Arena MRV. Eu tô muito preocupado
com o futuro do Atlético. O Barba Domingues disse no domingo, na derrota para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, que o Atlético tinha que pelo menos correr mais. Você achou que o time correu mais, pelo menos? Cara, hoje... Ou é só desorganização? Não, hoje, sinceramente, eu não acho que o time que faltou correria e nem acho que em determinado momento tenha sido problema de organização ou desorganização. Cara, olha os gols do Vitória. Um gol de falta, que a bola passa debaixo da barreira. Fora isso, quais chances o Vitória teve? Praticamente nenhuma no primeiro tempo. Finalizou muito menos que o Atlético. Menos. Aí vem o segundo tempo. O Vitória praticamente não chuta no gol. No lance que tem, o Baralhas pega uma bola na linha lateral com o Vitor Hugo marcando de longe. E aí o Eric, ele leva essa bola pra área. Cara, e o Lodge, tão experiente. O lateral de seleção, de Atlético de Madrid. Ele me vira de costas, cara. Me vira de costas. Como que eu vou falar de desorganização em 2 gols desses, em praticamente 2 chances que o adversário teve? Esse Lodge, último lance agora, o Caixa falou, pô, todo mundo na área. Tinha um marcador só do Vitória e conseguiu acertar a cabeça do cara. Isso é o básico do lateral. Dá um tapinha pra frente e cruza, pô. Então, ele jogou na testa do marcador do Vitória. Não teve gol de um Atlético exposto, de um Atlético desorganizado. O Atlético não tomou gol porque estava espaçado. Tomou gol por falhas individuais, por um erro ali na falta, deixar uma falta passar por baixo da barreira. Não sei se é o erro do Everson, que não pediu alguém pra deitar, ou da barreira que abriu e pulou todinha. Enfim, depois precisam explicar. Os gols que o Atlético sofreu, culpa do campo. Culpa única e exclusiva do campo. E o Atlético criou, nos 20 primeiros minutos, o suficiente para fazer pelo menos 1-0. Culpa do campo novamente. Aliás, a culpa, ela vem sendo do campo há muito tempo e transferida para a beira do campo. Os culpados do campo têm transferido a culpa para a beira do campo há muito tempo. Por isso não para Milito, não para Cuca, não para Lucas Gonçalves, não para Sampaoli. E eu tô com dó do Barba. Porque a culpa, pelo menos da minha parte, não vai ser transferida para a beira do campo novamente. A responsabilidade é do campo. Os gols que o Atlético tomou hoje, a culpa é do campo. Os gols que o Atlético deixou de fazer hoje, a culpa é do campo. Responsabilidade de quem calça chuteira. Olha... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, a galera, vai nos ajudar bastante pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!